Fala pessoal, tudo bem com vocês? Léo Oliver falando em mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sei que o canal está um pouco parado, a vida corrida não nos permite fazer tanto conteúdo como a gente gostaria. Mas algumas pessoas vieram até a mim e pediram para eu falar sobre esse momento do mundo. A gente está em março de 2022, estamos aí com uma situação de guerra, não posso falar, mas de invasão da Rússia contra a Ucrânia. E quais são qual é a real sobre esse assunto e quais são as consequências desse assunto sobre a gente. Então, antes de mais nada, vou pedir que você preste muita atenção nesse conteúdo. E se você concordar com o que está sendo dito, você pode deixar o seu like, seu comentário, recomendar para alguém. Deixar também o seu dislike se for algo que realmente você não concorde ou tem algum motivo para isso. Aqui você é totalmente liberado para fazer aquilo que você quiser. Mas sem delongas, vamos lá. Bom, está acontecendo a invasão da Rússia aí em relação à Ucrânia e vocês têm visto que a mídia tem colocado Vladimir Putin, que é o presidente russo, como grande vilão. Na verdade, a Rússia como uma grande vilã. Essa é a narrativa da mídia ocidental, da mídia que você costuma consumir, seja lá ela qual for. Mas será que essa é a verdade dos fatos? Eu te convido a fazer uma reflexão baseada em dados. E vamos lá. Primeiro ponto. Quantas vezes a Rússia invadiu algum país? Quantas vezes a China invadiu algum país? Eu não sou favorável a Vladimir Putin como ditador, nem mesmo o presidente chinês, ou qualquer outra nação que tenha ditadores. No entanto, os números não mentem. Quantas vezes os Estados Unidos da América invadiram outros países com justificativas ridículas, como por exemplo, dizer que no Iraque tinha armas de destruição em massa. Invadiram, sentenciaram Saddam Hussein, que não era nenhum santo, assim como Putin não é, assim como Xi Jinping, que é o presidente russo, não é, e eu não os defendo, mas eu tenho que ser sincero aqui. Disseram que no Iraque tinha armas de destruição em massa e não tinha nada, não foi encontrado nada. Eles já tinham informação que não existia. Mas o motivo da invasão foi algo chamado petróleo. Assim eles fizeram em outros países do Oriente Médio. E assim os Estados Unidos vem articulando durante toda a história do mundo. São diversas invasões. Inclusive o governo da China, no seu perfil oficial das redes sociais, publicou isso. Publicou quantas vezes na história os Estados Unidos invadiram outras nações com justificativas pífias, apenas pela ambição do petróleo. E isso parece que a mídia esconde, ou pelo menos não mostra a real. Sempre os outros são os ruins, os malvados, e os Estados Unidos e a sua trupe são os bonzinhos, quando na verdade desse lado não tem bonzinho coisa nenhuma. E se tiver, os Estados Unidos estão longe de ser esse bonzinho. Dito isso, eu quero que você pesquise essas informações porque é válido. Mais uma vez eu volto a ressaltar. Tudo que eu falo aqui você tem por obrigação de pesquisar, porque é assim que se constrói um conhecimento, uma crítica autêntica, e não apenas pelo que os outros falam. Isso é um erro que infelizmente a maioria comete. Vamos agora à Ucrânia. Eu digo o seguinte, a Ucrânia é um país livre, sim. Teria sim o direito de se filiar à OTAN ou qualquer outra associação, seja qual for. No entanto, no País das Maravilhas, isso acontece dessa forma, essa democracia. Mas no meio geopolítico não é assim que funciona. A Ucrânia é um país de terceira linha, vamos colocar dessa forma. De segunda para a terceira linha, é um país que não tem uma produção, seja lá do que for, significativa para o mundo, não produz grandes quantidades de petróleo, de energia, de agro, de nada disso. É um país que vive aos moldes dele. E a Rússia nunca perturbou a Ucrânia a ponto de invadir e fazer o que está fazendo. Já tiveram seus arranca-rabo, mas nada desse tipo. Inclusive tinham relações comerciais potentes, porque a Rússia paga muito para passar aquele gasoduto por dentro da Ucrânia. E já tinha um projeto para tirar
aquilo ali. Eu peço perdão por qualquer barulho externo, eu estou sem microfone, aqui ao lado está acontecendo algumas obras, então é capaz de você ouvir qualquer coisa, mas preste atenção no vídeo. A Ucrânia, ela vivia muito bem. Aí vinha os Estados Unidos na sua ganância exacerbada de poder e oferece à Ucrânia a entrar na OTAN. Eu te pergunto, o que a Ucrânia tem para oferecer aos países aliados da OTAN para se associar a eles? A Ucrânia tem um poder bélico realmente imponente? Não, não tem. Tem armas de guerra de última geração? Não tem. Tem uma economia forte? Também não tem. Então quem é a Ucrânia no jogo do bicho, como costumam falar por aqui? A Ucrânia nada mais é do que um país que está ali na linha de frente, na fronteira com a Rússia. E é conveniente para os Estados Unidos ameaçar a Rússia, trazendo a Ucrânia para a OTAN e estabelecendo uma base militar ali com armas nucleares na cara da Rússia. Aí eu te pergunto, Vladimir Putin não é santo, volto a dizer, não sou favorável a ele, mas ele é um cara que tem pulso firme, é um cara capacitado e treinado para ser um presidente de punho firme, de mão de ferro. E assim ele o fez. Ele advertiu a Ucrânia para não aceitar. A Ucrânia insistiu com o discurso de que é livre, que pode escolher o que quer, que não vai aceitar mais a tirania dos ditadores e blá 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 e blá blá blá. Tudo isso é muito bom, é até certo, quando você tem a condição de garantir a sua decisão de se opor a alguém muito poderoso, coisa que a Ucrânia não tem. E Vladimir Putin, então, ameaçou e cumpriu. Os Estados Unidos têm uma mania de querer manipular nações menores para o seu bel prazer. A Rússia tem um excelente relacionamento com alguns ditadores aqui da América do Sul, por exemplo, a Venezuela. Já houve uma tentativa de fazer uma base militar aqui, na Guerra dos Mísseis, você pode pesquisar esse assunto. E, no entanto, foi dissolvida isso e ninguém colocou base próximo de ninguém. E até hoje a Rússia respeita isso. E agora vem o atrapalhado governo americano querer então afrontar a Rússia. E agora entra a história da Ucrânia. A Ucrânia tem um presidente que muita gente tem batido palmas para ele como o mártir, o cara da democracia, um grande herói. Para mim, é a minha opinião, ele não é herói coisa nenhuma. Ele é um fanfarrão. Como você pode falar de um cara desse, o cara tá defendendo a nação, o cara tá pegando em armas, se fosse o daqui já tinha corrido. Bom, você viu ele pegar em arma e fazer marketing, mas você viu ele pra frente de batalha dar um tiro, tomar um tiro por alguém? Ele tem incentivado a nação dele, que não tem preparação alguma para isso, ir morrer para defender uma coisa que ele sabe que não tem defesa. Então ele está sacrificando a nação dele, sabendo que não tem como ele vencer a Rússia, que não está colocando toda a força de batalha, mas prefere manter ali a arrogância, sacrificando a nação para se tornar alguém maior, alguém famoso. É puro ego. Porque se ele fosse um presidente capacitado, primeiro que ele não teria a ação que ele teve. Mas o que esperar de um comediante sem experiência política, sem conhecer os bastidores da política, para fazer algo desse tipo? Isso é um alerta para a gente aprender a escolher muito bem os nossos representantes. Porque na hora do vamos ver que o cara se define. Ah, mas o cara é macho, o cara se garante. Sério? Porque ele não foi pra linha de batalha dar um tiro. Agora pegar em arma e fazer mídia todo mundo sabe. Mas colocar pessoas inocentes, professores, engenheiros, taxistas, para ir para a linha de batalha, pessoas que não têm experiência, que nunca deram um tiro, e se sacrificar a sua nação em nome do seu ego, para fazer fama para si próprio. E a nação, por amar o país, faz uma idiotice dessa. Que líder faria uma demência dessa, apoiado pelo Ocidente? Tá vendo que isso não faz o menor sentido? Um camarada que tinha a carreira dele de humorista e de repente entra para a presidência com um vídeo dando tiro no parlamento, aquela idiotice toda. As ideias dele eram essas, tanto que quando ele entrou, ele diluiu o parlamento para ter votação da maioria favorável a ele. Então, se iludiu com a ganância americana, dizendo, não, vem para cá que a gente vai te proteger, a nossa relação comercial vai ser outra. Os Estados Unidos prometeu mundos e fundos com os seus aliados da OTAN. E eu tenho certeza que todos os aliados não aprovavam essa demência americana. No entanto, ele se iludiu e se anunciou favorável e intencionado a entrar na OTAN. E o punho firme de Vladimir Putin nunca ia permitir que isso acontecesse, tanto que ele foi advertido
quis manter e Vladimir Putin então agiu invadindo a Ucrânia. E agora todo o globo ocidental estão fazendo as sanções que nem sequer afetam, porque enquanto o mundo tenta desvalorizar a moeda da Rússia, enquanto o mundo tenta fazer sanções, ele tem o russo, no caso o presidente russo, ele tem a nação mais poderosa da Terra aliada a ele. Quando eu digo nação mais poderosa, não é os Estados Unidos, é a China, que tem uma das maiores economias do mundo, se não hoje a maior, tem também a maior massa de população, o maior nível de consumo. Ele tem um aliado mais forte para garantir ele diante de qualquer situação. E eu digo mais a vocês, não esperem que essas sanções, essa repulsa ao governo russo vai se manter. Porque aqui na Venezuela os Estados Unidos tinha isso com o presidente da Venezuela. E então, Nicolás Maduro, para quem não conhece. E sanções sobre o petróleo, sanções de importação, não sei o que, uma série de sabotagens a eles. Mas agora que o bicho está pegando, eles correram para quem? Suspenderam as sanções de Maduro e estão negociando com ele o petróleo. Então, é favorável para eles. Quando é favorável para eles, eles agem dessa forma, jogando então para o lixo toda aquela moral que não vai negociar com esse tipo de gente, entre outros, e vocês ficam no meio disso acreditando que nem um palhaço. A verdade é essa. Ninguém invadiu a Ucrânia para defender. Não, nós somos os Estados Unidos, vamos fazer fronte à Rússia. Sabe por que não vai entrar? Porque sabem quem é a Rússia e sabem quem são os aliados da Rússia. A Rússia tem por si só armas nucleares para destruir a Terra, em resumo, para varrer os Estados Unidos em segundos. Nunca que a Rússia ia aceitar os Estados Unidos peitar ele na porta de casa. E o presidente ucraniano deveria entender isso claramente e não colocar a nação em risco. Porque o que está acontecendo é única e exclusivamente culpa desse pateta, desse presidente ucraniano que se iludiu com promessas vazias dos Estados Unidos que só queriam utilizar eles como bucha de canhão e fantoche. Essa é a verdade, você concordando ou não? E ninguém mandou caças, ninguém mandou armas de tanta eficiência para combater. Mandaram o resto, uma ajuda econômica, mandaram o resto de armas, mas nem sequer preparação mandaram. E agora vocês que lutem, vocês que se virem, estamos aqui torcendo por vocês, sabendo que a massa de destruir chamada Rússia não vai parar até conseguir o que quer. E assim tem sido feito. Não tem sanções, não tem essa de que a Rússia já perdeu a guerra, não tem essa de que a Rússia vai sofrer daqui a muitos anos. Não vai sofrer nada. Eles têm agora um poder muito grande associado aí à questão das criptomoedas, associado também a China. E diga-se de passagem, mais de 90% da Europa precisa da Rússia. O gás e o petróleo que a Rússia produz tem a capacidade de desequilibrar todo o globo. Veja a alta de todas as coisas que você está acompanhando aí. Então não acredite nas narrativas de que a Rússia vai pagar, vai sofrer. Quem está sofrendo é a Ucrânia por ter um incompetente no seu governo. Isso fica um grande exemplo para mim, para você, de que é importante saber escolher quem vai governar o seu país. A exemplo aqui no Brasil. Nós estamos aí com uma grande alta dos juros. O dólar está sempre em alta. E também o petróleo, os derivados de petróleo, em geral, os combustíveis, estão lá em cima. Eu estou vendo o governo agora culpar a questão do desequilíbrio aí mundial, questão do petróleo. Mas aqui a nossa empresa chamada Petrobras já vinha crescendo os valores, tipo que semanalmente, quinzenalmente. E o brasileiro que nem um palhaço acreditando nas narrativas de um governo incompetente. Eu não estou aqui para atacar e defender o governo nenhum. Foi incompetente o que passou, é mais incompetente ainda aquele que está agora no presente. E não tem para onde correr. Então, porque os números deixam claro isso. Se você parar para observar, são os números que deixam claro isso. Uma outra coisa que eu quero que você preste bem atenção é a seguinte. O governo federal, ele tem feito aí algumas manobras para tentar conter a desvalorização da moeda que está a mais de 86%. E também aí a questão dos juros, do dólar e as altas crescentes de tudo, a inflação em geral. O setor técnico do Brasil é o Banco Central. E o que é que o Banco Central tem feito? Ele tem elevado a taxa de juros, que é a Selic, a taxa básica aí, e para mais de 10%. Nos Estados Unidos está 0,5%, aqui está mais de 10%. Veja então a diferença. E para quem não sabe, você pode receber aí 10% a mais de salário. 5% a mais de salário numa correção, vamos colocar assim.
Mas você não entende que quando se eleva a taxa básica, significa que você ainda está no déficit de 5%. E aqueles que nem recebem isso? Então, assim, a inflação está altíssima, vai continuar altíssima, e infelizmente, pela ausência de conhecimento, as pessoas não entendem o que está acontecendo, não conseguem gerar uma informação clara para saber decidir o seu próprio futuro nas eleições, saber o que precisa ser exigido em qualquer setor da sociedade. Então, de fato, a educação é fundamental para todos. Não tem para onde correr. A ausência de conhecimento leva a pessoa à perdição, né? À cegueira total. E aí, infelizmente, não tem sucesso. Bom, a Selic está lá em cima. Significa então que a taxa de juros é elevada para que baixe o consumo e as demais coisas baixem também. É uma questão de desacelerar, uma tática feita pelo Banco Central. Aí vem o governo federal e quer estimular a compra. E agora injeta 85 bilhões de reais na economia, liberando alguns valores de PIS e PASEP para quem está aí enquadrado. Então, se o governo federal faz uma coisa em uma direção, o Banco Central faz outra em outra direção, como é que isso vai dar certo num país como esse? É a prova clara que escolher pessoas incapazes, incompetentes para gerir uma nação custa muito caro. E custa muito caro para você e para mim, que somos população. Não para eles. Os governantes estão preocupados em andar de jet ski, em fazer motociata e tirar uma de estrela. Essa é a verdade dos fatos. Então a questão do reflexo dessa guerra para a gente vai ser ainda muito desastrosa, porque o impacto em um país desenvolvido de primeiro mundo é como se caísse uma grande pedra. Mas o impacto em um país atrapalhado, subdesenvolvido de terceiro mundo como o Brasil é uma catástrofe. É como se um meteoro caísse e ainda voltasse para bater novamente. Então você vai perceber que derivados de plástico vai subir, alimentos vão subir, os transportes já subiram, já começa a se acontecer algumas greves de empresas de coletivo, de motoristas, caminhoneiros, entre outros. Quem tem carro, então, que tem uma programação financeira assalariado, está percebendo que não tem mais condições, então está ficando já difícil, e está no início ainda. Uma outra coisa, por que a gente está sofrendo isso? Porque nós não temos uma variedade de oferta, nós só temos uma empresa chamada Petrobras, onde a propaganda eleitoreira do governo atual era que ia abrir o livre mercado, coisa que não aconteceu em nenhuma empresa, a verdade é essa. Então nós temos um monopólio que não é sadio, não é saudável para a população, para a economia do Brasil. Nós não temos nessa única empresa a aplicação necessária de injeção financeira para desenvolvimento, pesquisa e tecnologia, para que a gente seja autossuficiente na geração dos combustíveis. Precisamos importar insumos e tecnologia para concluir o processo, tornando a coisa ainda mais cara. Todo o processo é em dólar, o dólar cada vez sobe mais e também a inflação cresce. Enfim, é um desastre, fruto de uma má escolha. O povo da Ucrânia está pagando o preço de ter um fanfarrão, um palhaço incapaz no poder, que é o governante aí, o tal do Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, se esse mesmo é o nome dele. E fica claro que a mídia não fala a realidade dos fatos. Ela fala aquilo que é vendável, aquilo que ela acha que é lacrador, do mainstream. E nós precisamos ter sabedoria para enxergar a verdade, enxergar como esse míssil vem na nossa direção, qual impacto, e saber fazer a escolha que vai levar o país aí a um próximo nível. Estamos em ano de eleição para governadores de estado, para senadores, para também alguns deputados aí. E é ano de eleição para presidente. A gente precisa saber de fato o que fazer para não pagar preços elevados em nossas vidas, não somente em nossos bolsos. Eu espero que vocês tenham aí, assistam esse vídeo até o final, possam recomendar, deixar a sua resposta, o seu like e aquilo que mais você quiser deixar aqui. Agradeço por sua atenção, vou me esforçar para dar continuidade nos conteúdos aqui do canal e espero muito que você fique aqui comigo e deixe o seu like e a sua inscrição. Valeu? Até o nosso próximo vídeo, um grande beijo no seu coração.